Bom dia, queridos amigos e amigas, seguidores do meu canal. Estamos aqui mais uma vez para a gravação de um vídeo que versará hoje sobre aquele assunto que nós iniciamos em vídeos passados sobre a questão 886 do Livro dos Espíritos, né? Que é como Jesus entende a caridade. Essa é a pergunta do eminente Allan Kardec, e a resposta é lapidar, né? Porque vamos encontrar que, ao contrário do que muitos possam pensar, que a caridade é apenas a condição de doar coisas materiais, a caridade é muito mais sentimento e atitude do que qualquer outra coisa, segundo o entende Jesus, né? Então, a resposta que nós, os espíritas, conhecemos como BIP, é benevolência, indulgência e perdão. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições e o perdão das ofensas. Já comentamos aqui, e hoje vamos dilatar esse assunto, que na verdade para almas na condição onde nós nos encontramos, no estágio evolutivo onde nós nos encontramos, as duas primeiras assertivas dessa resposta ainda não são o nosso modus vivendi nem o nosso modus operandi, ou seja, nós ainda não conseguimos ser benevolentes para com todos e muito pouco indulgentes com as imperfeições humanas. Então, no nosso caso específico, essa resposta, em vez de BIP, é o PIB, como nos lembrou uma colaboradora, nossa querida amiga Juliana Leite, né? É o PIB, porque vai começar pelo perdão das ofensas, depois vai vir a indulgência e, em terceiro lugar, vai vir a benevolência para com todos. Essa que é chamada, por um espírito chamado Maria Modesto Cravo, de cadeia de excelência da caridade cristã. Esses 3 degraus são chamados por Maria Modesto Cravo, que foi uma grande trabalhadora de Uberaba, junto ao sanatório de Uberaba, junto ao doutor Inácio Ferreira, na época em que ela esteve reencarnada, e que hoje em dia, segundo as informações espirituais, ela trabalha no Hospital Esperança, que é como se fosse um sanatório, como se fosse realmente um manicômio, entre aspas, né? Que alberga os espíritos que chegam no plano espiritual em perturbação muito variável, né? Ou leve ou grave, tendo em vista tudo aquilo que eles gostariam de ter sido como verdadeiros cristãos e o que eles realmente se apresentaram. Então hoje a gente vai utilizar a contribuição de 2 espíritos femininos do plano espiritual, falando sobre, em especial, a gente vai falar sobre o perdão e a ofensa, né, que para nós ainda é o primeiro degrau. Então nós vamos nos valer da contribuição excepcional do espírito venerando de Joana de Ângeles e também da própria Maria Modesto Cravo. Então, antes de entrar na questão da Joana, né, nas explicações dela, vamos nos lembrar que Jesus recomendou o perdão das ofensas 70 vezes 7 vezes. Pedro pergunta ao Cristo, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? Ele usa o termo 7. E esse termo é porque está no Antigo Testamento, quando o Caim matou seu irmão Abel, Deus colocou um sinal nele e disse que quem o ferisse, a vingança seria de 7 vezes, protegendo Caim, né? Deus, que é o amor universal, que nutre misericórdia e compaixão para com todos, ele protegeu Caim com um sinal e afirmou que quem ferisse a Caim seria punido 7 vezes. Daí a pergunta de Pedro, né?
Quantas vezes devo perdoar? 7 vezes, se referindo a Gênesis, ao Antigo Testamento. E Jesus dilata essa equação, dizendo que nós deveremos perdoar os nossos ofensores, não 7, mas 70 vezes, 7 vezes. E a gente vai ver por quê. Tudo tem uma lógica, um objetivo, e o perdão, na verdade, vai nos livrar, vai nos libertar de inúmeras possibilidades de mazelas, enfermidades, doenças, enfim. Na medida em que nós perdoamos, nós vamos adquirir essa condição. Então, mágoa, segundo a definição de Joana de Ângeles, é uma síndrome alarmante de desequilíbrio que faculta a fixação de graves enfermidades físicas e psíquicas no organismo de quem a agasalha. É uma energia, a gente não pode esquecer que a mágoa, de certa forma, é uma raiva cristalizada, que foi condensada. Alguma situação que nos aconteceu, onde nós ficamos inconformados com aquela situação ou com aquela pessoa que cometeu o ato, e isso se transforma numa raiva da situação, e essa raiva vai ficar incrustada no nosso perispírito como se fosse realmente um quisto de energias negativas, na forma de mágoa. Então a mágoa é uma raiva acumulada e cristalizada, e que Joana de Ângeles remonta como causa de várias enfermidades físicas e emocionais. É uma ferrugem, continua ela, é uma ferrugem perniciosa que destrói o mental em que se origina, trazendo lamentáveis consequências nos aparelhos circulatório, digestivo, nervoso e 3 pontinhos. Ela bota 3 pontinhos, naturalmente, porque pode afetar quase todos os órgãos do organismo. Então, vejam como é grave essa situação, porque como é uma energia deletéria, tóxica, ela vai, de alguma maneira, mover as condições orgânicas para um desequilíbrio. Seja a nível, quando a gente fala hoje em dia de organismo, de órgãos, a gente não pode esquecer que os órgãos são feitos de tecidos, de células, essas células de moléculas e essas moléculas de átomos. Então, a desarticulação energética começa nos átomos, que compõem as nossas moléculas, células e etc. Porque tudo é energia, né? Com a chegada da física quântica, na década de 20, mais ou menos, do século passado, nós tivemos a convicção de que realmente tudo é energia. Tudo que nos envolve é energia. Então, essa energia acumulada pela mágoa vai desarticular as energias do corpo biológico, trazendo consequências seríssimas nesses aparelhos circulatórios, podendo trazer infartos, derrames, anginas e etc., né? Aparelho digestivo, com úlceras, com gastrites, esofagites e etc., né? Síndrome do colo irritável e etc. E também a nível nervoso, né? A nível emocional, trazendo todas as distonias que visitam a humanidade e a flagelam nos dias atuais, né? Como a síndrome do pânico, a depressão, a ansiedade, o estresse e etc. A mágoa, continua Joana de Ângeles, a mágoa consegue isolar o ressentido, impossibilitando a cooperação dos que possam o auxiliar externamente. O ressentido é como se fosse um fascinado. Quem estuda obsessão sabe que a obsessão espiritual ela se caracteriza em 3 níveis, né? A obsessão simples, a fascinação e a subjugação. E na fascinação a pessoa fica isolada, porque ela
se acredita dona da verdade, ao contrário de todos os outros que tentam auxiliá-la, que são mentirosos ou falsos. Então, no caso aqui da mágoa, é muito comum a gente conversar com o ressentido, tentando, de alguma maneira, tocar no assunto, né, sobre aquele fato específico, e a pessoa não conseguir se abrir para novos enfoques daquele fato. É como, eu gosto da imagem assim, é como se ela tivesse fixado num retrato. Aquele retrato que aconteceu há meses, anos, 20 anos atrás, ela fixou naquele retrato. Aquela pessoa fez isso comigo e eu não merecia e ela não poderia. Só que de lá para cá já passou um filme e aquela pessoa já pode ter melhorado muito. Às vezes a intenção dela nem era tanto magoar ou ofender ou ferir, enfim. Não estamos aqui julgando ninguém. Mas já passou um filme e a pessoa continua fixada naquele retrato, daquele fato específico que aconteceu com ela, muitas das vezes há décadas atrás. Ela continua presa àquele retrato. E ela se isola. Se alguém vier consolar, tentar mostrar um panorama renovado daquela pessoa, daquela situação, ela rechaça. Por quê? Porque o intuito é alimentar aquela mágoa, né? Fazer com que ela cresça cada vez mais e que ela se mostre com razão. Se alguém vai a favor dela, aí é ótimo. Aí ela vira amigo, né? Aí ela vai trazer sempre para o convívio e vai ficar trocando figurinha, repetindo aquilo, repetindo. Uma vez eu atendi uma senhora que teve um filho em situação bem esquisita, estranha, morto dentro de um quartel. E aí disseram que foi suicídio, e ela acredita até hoje que não foi suicídio, porque o filho dela não se mataria, que foi homicídio, etc. Então ela fala disso, pelo menos na consulta que eu tive com ela, ela repetia aquilo o tempo inteiro. Ela não conseguia quebrar o padrão, né, daquela linear daquela história, não conseguia enxergar nada a não ser o fato de que tinham cometido uma injustiça com ela estava magoada, dizendo que o filho dela tinha se suicidado, quando na verdade ele tinha sido morto. Vejam bem como é que é. Décadas. E ela cheia de enfermidades, artrites, problemas estomacais e etc., né? Decorrentes desse estresse contínuo, né? E todas as vezes que a gente relembra um fato que pode ter acontecido há 20 anos atrás, 30 anos atrás, todos os hormônios do nosso organismo que foram liberados naquela época vão ser liberados agora e com funções e finalidades deletérias, né? Vão nos agredir, porque a adrenalina, por exemplo, liberada sem que haja uma necessidade, ela vai ter uma ação deletéria no organismo, aumentando a pressão, a frequência cardíaca, aumentando o suco, enfim, trazendo uma série de consequências danosas só porque a gente relembrou daquele fato. Quando a gente relembra do fato, a gente revive o fato. A verdade é essa. E revivendo o fato, todas as condições inapropriadas e tóxicas daquele fato vão ressurgir, vão revivecer. E aí ela dá umas prescrições com relação ao magoado, né? Nunca revidar e sim agir com compaixão com alguém que sofre com desequilíbrios ignorados por nós. Meditar na transitoriedade do mal e na perenidade do bem. Então ela solicita para que nós encaremos aquela pessoa que nos ofendeu como um doente da alma. Encará-lo assim, que fica mais fácil. E outra coisa, tirando da Joana, mas da minha experiência, é que você também tem que se colocar como corresponsável por aquele fato. Por exemplo, se você confiou demais numa pessoa, achou que ela jamais ia te agredir, te ofender ou te trazer determinados malefícios e ela os trouxe,
de certa forma, você tem participação naquele fato por falha de diagnóstico. Você acreditou exageradamente naquela pessoa e fez um diagnóstico de que ela jamais faria isso. E ela fez. Então o diagnóstico está errado, equivocado. Então, tomar cuidado com o excesso de intimidade em qualquer relação. O espírito Hermance Dufour chega a afirmar num dos seus livros que o excesso de intimidade corrói as relações. O excesso de confiança também. Confiar, né? Como diz o ditado, olho no padre, outro na missa. Ficar sempre vigilante em oração. Vejam que o Cristo, que é o nosso modelo e guia, ele confiava e confia até hoje em cada um de nós, mas sabendo exatamente daquilo que a gente pode dar. Né? Ele só extrai o sumo daquilo que nós realmente podemos, nesse momento, doar. Nunca criando expectativas exageradas. Então essa deve ser a nossa conduta também para com o nosso próximo. Confiar, mas desconfiando, de certa forma, né? Observando para ver se aquela pessoa merece. Que nós, ao longo do tempo, às vezes uma amizade, eu tenho amizade de mais de 25 anos, né? E que naturalmente, com o tempo é que a gente foi dando abertura para determinadas confidências, para determinada abertura do coração. Quando a coisa estava realmente consolidada, quando a gente já confiava de forma bem ostensiva naquela pessoa, aí sim. Mas fora isso, mantenhamos reserva. Pode ser cônjuge, pode ser filho, pode ser patrão, pode ser amigo, qualquer um, pode ser dirigente da casa espírita, médium, palestrante, o que for. Mantenhamos sempre uma postura de equilíbrio, né? O reino de Deus está no meio de vós, como disse o Cristo, no equilíbrio. E a outra contribuição é da nossa, como dissemos, desse espírito valoroso de Maria Modesto Cravo, que milita no Hospital Esperança, que é um sanatório, né? E no livro Quem Perdoa Liberta, ela vai dizer assim: benevolência e indulgência expressam amor em movimento, e o perdão só precisa ser acionado quando não aplicamos os 2 degraus anteriores. Isso a gente já explicou, né? Como a gente ainda não tem essa condição do homem de bem, nem do homem indulgente, homem ou mulher, né? Independente do gênero, nós precisamos ainda acionar muito o perdão das ofensas. Jesus recomendava: se tens algo com teu irmão, procura enquanto estiveres a caminho com ele. Estar a caminho com ele é estar ainda na reencarnação. Porque depois fica muito complicado. Essa mágoa vai continuar e fica muito difícil da gente dissolver esse quisto de energia depois que a pessoa já desencarnou ou a gente não teve mais contato. Então, se temos algo para falar, vamos procurar a pessoa e falar. Nos expressar. Frontalmente, dizer: eu não gostei da sua atitude, não entendi, por favor, você me explica o que aconteceu, qual foi sua intenção, qual foi seu objetivo, por que você agiu dessa maneira, né? Tanto quanto possível, com calma, com tranquilidade, mas buscar sim, como disse o Cristo, a reconciliação, para que de futuro a coisa não complique, né? O espírito André Luiz vai encontrar um ex-empregado no plano espiritual que ele teve responsabilidade na demissão desse funcionário junto ao pai. E ele fica muito arrependido, ele fica muito sem graça, etc. Vai pedir desculpas e tal, e fica sabendo que aquela demissão até foi muito boa para aquele empregado. Enfim, se ele tivesse feito isso aqui, seria melhor, né? Ele não teria passado por todo aquele constrangimento até de enxergar esse espírito numa condição melhor do que ele. Muito melhor do que ele. Então, vamos nos reconciliar enquanto estivermos aqui a caminho. Mas a pessoa já morreu, a gente vai chegar lá, tá? A Maria Modesto Cravo diz assim, que a ofensa é uma não aceitação. Toda vez que não aceitamos algo ou alguém,
já existe a ofensa. Né? É a nossa questão 895 do Livro dos Espíritos, o interesse pessoal. Todas as vezes que o nosso interesse pessoal é contrariado, nós nos ofendemos, nós ficamos magoados, chateados, seja pela vida, seja pelas circunstâncias, seja pelas pessoas que feriram de alguma maneira ou não respeitaram o nosso, não alimentaram o nosso interesse pessoal, nós vamos ficar bastante chateados com aquela situação, com aquela circunstância e com aquela pessoa. Então vejam, a ofensa tem a ver com a não aceitação. Interessante notar que na questão 886 fala em benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições e perdão das ofensas. É um detalhezinho, mas é importante, porque não é perdão dos ofensores. A gente tem que perdoar a ofensa que já entrou. Ela já está aqui na nossa intimidade fazendo um trabalhozinho autodestrutivo muito grande. Então, enquanto a gente não remover essa ofensa que entrou, independente de quem foi que lançou. Às vezes quem lançou não está nem aí para, como a gente diz no popular, para a hora do Brasil. Não está nem ligando para aquilo, nem lembra mais. E você está alimentando aquilo, alimentando. Então, é muito sábia essa resposta, porque é perdão das ofensas e não dos ofensores. Porque é a ofensa que vai nos adoecer. Pode até nos matar. Dependendo da enfermidade, se for uma doença grave, crônica grave, ela pode até nos matar. Uma ofensa. Vejam a gravidade disso. Espiritualmente, toda vez que o nosso interesse pessoal é contrariado, já dissemos. Mágoa. Quando não aceitamos ou compreendemos as razões de um acontecimento que nos contraria as expectativas. Também já falamos, né? Não aceitamos, então ficamos com raiva. Perdoar, aí ela vai começar a falar da terapia, que é perdão, né? Perdoar é nos libertarmos da prisão de nós mesmos. Olha que interessante. Quando nós, por isso que Jesus, sabiamente, como em tudo que ele fez, ele dizia assim, todas as vezes que cometeis pecado, virais escravos do pecado. Nós nos escravizamos à ofensa. Ficamos aprisionados, tendo uma série de manifestações mórbidas, doentias, físicas, mentais ou espirituais, decorrentes daquela mágoa acumulada. Então é um problema interno. Nós estamos presos a essa mágoa. Perdoar é a arte de aceitar... Voltando. Perdoar é nos libertarmos da prisão de nós mesmos. Gastamos, continua Maria Modesto, gastamos muita energia para manter a opinião negativa que temos sobre uma pessoa, instituição, ideia ou assunto. Gastamos uma energia porque a gente precisa ficar repetindo aquilo para convencer as pessoas, para formar tipo assim um time. Tem um time que vai torcer contra a favor da gente contra aquela pessoa ou contra aquele fato. Então a gente vai arrebanhando, a gente quer quanto mais gente aqui do nosso lado, melhor. Então ela diz que isso é um gasto energético que a gente podia estar canalizando para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento espiritual, né? Para entrar em sintonia com os bons espíritos e receber deles as intuições, as inspirações. Vou fazer uma pausa assim, contar uma inconfidência para vocês, né? Vocês já são meus amigos e o Tiago disse que a gente tem que se confessar um pelos outros, né? Semana passada, após o despertamento, né, do sono da tarde, eu escutei assim nitidamente tome cipó do reino. Eu achei aquilo estranhíssimo, porque eu nunca tinha ouvido falar em cipó do reino. E aí a vozinha ainda repetiu assim, olha, não vai esquecer, hein? Cipó do reino. E aí, naturalmente, não consegui mais dormir, né? Fui lá, anotei. Fui ver na internet. Na internet eu vi que era um remédio homeopático conhecido. O remédio homeopático eu conhecia. A sinonímia é que eu não conhecia. Cipó do reino eu não conhecia.
Então o espírito fez questão de me assoprar esse remédio com o nome de Cipó do Reino para que eu não achasse que era uma autossugestão, que era uma ideia minha, né? E aí eu fui procurar nas indicações do Cipó do Reino, né, que é um remédio homeopático. Tem tudo, absolutamente tudo que eu necessito para esse momento. Varize, nevralgia facial, tumores malignos, enfim, tem tudo ali. Então vejam como estou dando esse exemplo para mostrar que quando a gente está aberto ao universo, às inspirações, à chegada dos bons espíritos, ao invés de estar aqui cultivando, mas o fulano de tal fez isso comigo há 30 anos atrás, né? Está acumulando, está ocupando espaço na sua mente, no seu coração, que poderia ser preenchido com coisas boas, produtivas e salutares. Então vejam que eu recebi uma graça, né? Uma bênção, de um espírito que quis me ajudar, nem sei quem é, enfim. Mas que, porque eu estava atento. Porque logo depois que eu acordo, eu fico assim, uns 15, 20 minutos, às vezes até meia hora, com a cabeça vazia. Tem muita gente que acorda, a primeira coisa que pega é o Deus celular, né? Deus, deixa eu ver aqui quem me mandou zap, quem compartilhou, quem curtiu, etc. E tal, vai logo pro Deus zap, Deus celular. E a gente só vai entrar em contato com as verdades eternas fazendo silêncio mental. Silêncio mental. Foi nesse silêncio mental que entrou essa inspiração, que veio essa indicação dessa medicação. Então, é o que ela está dizendo aqui, né? Tudo que você, de alguma maneira, né, está gastando energia para denegrir pessoas, instituições. Tem gente que fica falando mal da igreja tal, do centro espírita tal, de uma ideia, né, combatendo uma ideia. Não, eu acredito nisso e a fulano acredita naquilo outro, e aí fica tentando o tempo todo convencer os outros de que ela está correta e a pessoa está errada. De um assunto, enfim, gastamos muita energia. Continua Maria Modesta. Perdoar é a arte de aceitar, temos que aceitar, entender que tudo acontece por uma razão que impulsiona o progresso. Essa razão impulsiona o progresso. Lembra da perfeição? Da questão 132 do Livro dos Espíritos? Tudo que nos acontece é para a nossa perfeição. Mesmo nas mais indignas e cruéis situações, nós vamos ter esse impulso para o progresso. Mesmo quando somos injustiçados. Aliás, eu escutei uma frase do Haroldo Dutra Dias, semana passada, que eu amei. Eu achei assim maravilhosa, né? Como quase tudo que ele faz. Ele disse assim, olha, no mundo tem muita injustiça, mas nenhum injustiçado. E aí parece um paradoxo, né? Parece um paradoxo. Aí se a gente medita na frase, a gente vê que não tem nenhum injustiçado. Morreram 10 atletas do Flamengo queimados. Que injustiça. Estão no início da carreira e etc. Que maldade, né? Poxa, tinha a vida toda pela frente e tal. Então, aos olhos do mundo é uma grande injustiça, né? Porque tem gente que pensa assim, tem tanto velhinho que podia ter ido no lugar, né? Já está lá já fez a curva da Boa Esperança, já está lá nas últimas, podia ter ido ele, não o jovenzinho de 15, 16 anos, promissor no futebol e etc. Aí se a gente vai estudar o passado desses meninos, pode ser que encontre, né, um karma de fogo relacionado a queimaduras, etc. Enfim, não estou aqui falando que é isso. Estou só dizendo que aparentemente é uma injustiça. E fora que eles voltaram para a pátria eterna, ninguém morre, né? Então, o nosso olho aqui da matéria ele é muito míope para enxergar que realmente tudo acontece de acordo com uma predeterminação divina daquele que nós chamamos no Livro dos Espíritos, na questão número 1, de inteligência suprema do universo.
causa primária de todas as coisas. Então, se temos uma inteligência suprema coordenando, comandando, guiando e governando as nossas existências, não existem injustiças. Só no nosso vocabulário. No vocabulário divino não existe injustiça. Ok? Então, é uma arte de aceitar. Ela diz, nós temos que aceitar que aquela pessoa ela só poderia ter dado aquilo naquele momento, né? Que a nossa avaliação foi equivocada, como dissemos, né? Foi o máximo que ela deu, como diz Hamed, né? Cada um dá o máximo que pode para o momento espiritual que está passando. Foi o máximo que ela poderia ter dado. Se nós esperávamos coisas melhores, as nossas expectativas é que estavam exageradas, iludidas. Então, vejam que é bem diferente, né? A gente aceitar o fato. E ela ensina, é muito interessante porque eu fiz terapia ano passado, tive que parar momentaneamente por causa da quimioterapia, mas eu estava fazendo terapia e me foi aconselhado que eu escrevesse cartas para as pessoas que tinham me magoado. A minha enfermidade tem a ver com uma grande mágoa relacionada a um processo onde eu fiquei praticamente 3 anos sem poder retornar para minha casa por causa do inquilino, enfim, né? Então essa mágoa acabou ocasionando, vejam, eu faço questão de confessar para vocês para ver o quanto a mágoa ela é tóxica. Então o processo aconteceu em 2011 e eu adoeci em 2012, mostrando a relação direta entre a mágoa e o aparecimento da enfermidade. Então minha família teve que ficar na casa de outras pessoas temporariamente até que eu me achasse, enfim, bastante magoado que eu fiquei. E fui recomendado nessa terapia do ano passado a escrever cartas para as pessoas que me magoaram, né? Cartas onde eu podia falar tudo, né? Mostrar minha queixa, expressar minha raiva, enfim, ser bastante honesto e sincero nas cartas. E depois queimá-las. Mas vejam que interessante, ano passado e esse ano, relendo esse livro, eu vou ver que no plano espiritual existe a mesma recomendação dada pelo espírito de Maria Modesto Cravo. Vejam, né, sincronicidade, como dizia Jung, né? Como as coisas acontecem, elas vêm exatamente para te municiar e nutrir daquilo que a gente precisa para aquele momento. Então ela diz assim, ó, um método para a gente ser, porque às vezes nem sempre a gente tem como ir lá e conversar com a pessoa já se afastou, já está em outro estado, já morreu, né? Então, escrever cartas para cada uma das pessoas que nos magoaram, dizendo tudo o que gostaríamos de dizer, tudo, sem bloqueio. Ah, mas eu sou espírita, eu não posso escrever que eu estou com raiva. Não, escreve sim, você está com raiva. Porque você vai ser falso. Né? Seja honesto com os próprios sentimentos. Fale sim, estou com raiva, estou com ódio de você, pelo que você me fez, etc. Você está escrevendo. Você está jogando essa energia que está enquistada dentro de você para fora. Está fazendo uma catarse energética. Então é muito importante que você seja honesto nessa carta. Que nos magoaram, dizendo tudo que gostaria de dizer, ficando... e falando do mal que nos fizeram. Escrever como desejamos mudar também, junto com essa de desabafo, a gente escreve junto que a gente gostaria de mudar. Que a gente gostaria de sair desse estágio escravizante da mágoa para um estágio libertador do perdão. Isso a gente tem que escrever também. Revivamos o afeto. Muitas dessas pessoas que nos magoaram, nós tínhamos afetividade em determinado momento. Aí, quando elas nos magoaram, nós colocamos esse afeto numa gaveta. Escondemos de nós mesmos, da pessoa e etc. Aliás, a gente fica mais magoado com quem a gente mais tem
afetividade. Pessoas, como eu dei o exemplo dessa inquilina que passou na minha vida, que eu não tenho contato nenhum, magoou para aquele momento e já passou, né? Já acabou. Mas as pessoas que de alguma maneira, nos alimentaram de afetividade durante um certo período, aí mesmo que a mágoa é maior. Então, a Maria Modesto Cravo, ela recomenda que nós revivamos esse afeto, né? Tentemos nos lembrar dos momentos positivos, né? Por exemplo, às vezes a pessoa ficou casada, dá um exemplo, 18 anos. 18 anos. E aí, a gente na consulta, e aí como é que foi esse caso? Ah, foi um fracasso, né? Foi um fracasso, eu me separei. Eu falei assim, mas e os 18 anos de coisas boas? De afetividade, de carinho, de afeto, de cuidado, de solicitude. Ah, doutor, é verdade. Pois é, lembra-nos. A gente só lembra dos pontos negativos, né? Só daquilo que a pessoa fez que a gente não gostou ao interesse pessoal. Quando foi com o interesse pessoal contrariado, a gente fixa. Quando o nosso interesse pessoal foi atendido, a gente esquece. Que nem nas preces, né? A gente pede. Quando vem o benefício, tá bom. Um instantinho a gente esquece. Então, nós temos que mudar esse padrão. Então, ela pede para que a gente reviva esse afeto. E, por fim, nas cartas, né, ainda escrevendo as cartas, nós pensemos em Jesus nos abraçando. Abraçando a nós e ao ofensor, ao mesmo tempo. E depois, naturalmente, nós vamos queimar essa carta. Ela recomenda que seja na natureza. Eu queimo aqui em casa mesmo, porque, enfim, não vou na natureza, é até perigoso, né? Você causar um incêndio, enfim. Mas quem puder, segue a recomendação de Maria Modesto e queima na natureza. Ok? Isso dá uma liberdade, posso falar, de cunho pessoal. Não é teoria não, é na prática, porque eu passei por essa prática e me trouxe um alívio tremendo, muito grande, né? Eu consegui tirar essa energia, esses átomos que estavam desarticulando o meu organismo, eu consegui colocar naquela página em branco, através do lápis. A recomendação é que faça sempre com lápis por causa do grafite, enfim. Vejam que é um método simples, prático e efetivo de autocura. Às vezes a gente delega sempre para terceiros, né? Semana passada me veio a intuição, por que você não está tomando o Autopass? Me veio a intuição assim, nítida. É verdade, eu tomo água fluidificada, faço a prece, mas não estou me aplicando o Autopass. Então, nós precisamos utilizar os recursos que já conhecemos. E esse é um deles, simples, prático e eficaz. Posso lhes garantir que é eficaz. É isso, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Muito obrigado pelo retorno que vocês estão dando para mim, né? Porque, de alguma maneira, isso está sendo uma terapia para mim também. Estar com vocês, compartilhando essas vivências, esses ensinamentos abençoados da doutrina espírita. Isso para mim está sendo extremamente terapêutico. E o retorno de vocês, os comentários, peço que todos se inscrevam no canal para que possam receber as notificações quando existir novos vídeos, né? Tiverem novos vídeos, que vocês possam ser notificados. E agradecer muito a paciência, a confiança, o carinho de vocês manifestado em todos os comentários que vocês têm me enviado. Continuem mandando, também como recomendações de temas e observações, dúvidas, né? Estamos tirando algumas dúvidas ao longo do tempo, muito interessantes, que podem servir para muita gente. Então eu vou encerrar com o meu querido Gonzaguinho, com uma música que tem a ver com perdão, tem a ver com o nosso tema, né, do dia de hoje, a mágoa, porque nós precisamos recomeçar. Se nós estamos paralisados, como disse o Cristo, escravizados
ao erro, ao pecado, a essa mágoa e etc., nós precisamos recomeçar. Então é preciso que a gente volte ao grande salão, recomece do zero com aquela pessoa. Não tem jeito, não tem jeito. Os nossos inimigos um dia serão amigos, serão parentes, serão pessoas que nos apoiarão e etc. Não tenha dúvida. A lei universal é de reconciliação, de recondução e de amor. Então, tudo aquilo que estiver contrário, um sinal contrário do amor, um dia vai ser reconduzido ao aprisco do nosso pastor, que é Jesus, que só veio nos ensinar o quê? O perdão, o carinho, a dedicação, a solicitude e a amizade uns para com os outros. Toda a lei e os profetas estão resumidos, disse o Cristo, em apenas 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então nós vamos ter que atingir esse estágio, mais cedo ou mais tarde, depende da nossa boa vontade. Então a música do Gonzaguinha começaria tudo outra vez, porque a gente precisa começar tudo outra vez com essas pessoas. Se preciso fosse, meu amor, a chama em meu peito ainda queima, saiba, nada foi em vão. A fé no que virá e a alegria de poder olhar para trás e ver que voltaria com você de novo viver nesse imenso salão. Ao som desse bolero, vida, vamos lá, vamos nós. E não estamos sós. Veja, meu bem, a orquestra nos espera, por favor, mais uma vez, recomeçar. Lindo como sempre, né? Vamos recomeçar. O Cristo espera de nós que nós recomecemos a nossa jornada evolutiva do mal para o bem. Muito obrigado, muita paz, saúde e namastê para todos vocês. Graças a Deus.